que ele mostra o seguinte: se você olhar na parte amarela, é o repouso. Então, no repouso, a gente tem ali uma quantidade de insulina que foi aplicada ou que está sendo liberada de acordo com o tratamento que você faz aí com o antidiabético oral, e a tendência natural é manter mais ou menos o mesmo padrão. Só que, olha do lado direito do slide, onde está o azulzinho, que é o metabolismo da glicose, ele aumenta, só que no trabalho aeróbio, então naquele trabalho que é cíclico. Nesse trabalho, com uma intensidade, né, se for de leve a moderada, porque se for uma intensidade vigorosa, você vai gastar bastante energia também. Mas se for picos de velocidade, por exemplo, que você for fazer pedalando ou correndo, que seja, a tendência natural é precisar de mais hormônio. É a mesma coisa que vai acontecer do lado esquerdo. Então, quando você faz um trabalho que é contínuo, que é confortável para você, a tendência natural é não precisar de muita insulina. Muito pelo contrário, precisa de pouquíssima insulina. Para quem não tem diabetes, quando a gente faz exercício, o corpo diminui pra caramba a secreção de insulina. Agora, para a gente que tem diabetes e usa, dependendo aí do antidiabético oral, se usar algum tipo de sulfa, a sulfa ela estimula o pâncreas a ficar produzindo insulina. Então, pode ser que no momento do exercício você tenha uma quantidade um pouco maior de insulina, e isso pode te levar a um episódio de hipoglicemia. E quem aplica insulina exogenamente, mesmo tendo diabetes tipo 2, ou diabetes tipo 1, ou tipo LADA, quer dizer, usa como parte do tratamento a insulina, naquele momento a quantidade de insulina que tem circulando também pode fazer com que haja aí um episódio de hipoglicemia. Então, quando a gente vai para o lado esquerdo, quer dizer, atividades que são anaeróbias, que a intensidade é muito alta, a tendência natural é hormônios que vão fazer o fígado liberar mais glicose para o sistema. E automaticamente o pâncreas tem que produzir mais insulina, coisa que quem tem diabetes não vai acontecer. O corpo não vai se adaptar àquela situação. A gente normalmente usa a insulina exógena, usa um medicamento que tenta já aumentar a dosagem da insulina. Então isso normalmente a gente não consegue, por isso que muitas vezes acontece de você, com exercício mais intenso, acabar aí aumentando a quantidade de glicose no seu sangue. Aqui nesse outro slide, a gente tem aqui 3 situações. Vamos ver lá. A situação A, que é o normal. Quando a gente está fazendo exercício, quem não tem diabetes, o que normalmente vai acontecer? Essa euglicemia que marca aí é a glicemia dentro do normal, em torno de 100 mg por decilitro. O que acontece com a pessoa? Começou a fazer exercício, saiu do repouso, começou a fazer exercício, o músculo começa a usar a energia que ele tem lá na forma de glicogênio muscular, ele vai usando essa glicose para gerar energia, ele começa a retirar a glicose do sangue e o fígado começa a mandar a glicose para o sistema. Só que, quando a pessoa está no repouso, saiu e começou a fazer exercício, diminui a liberação de insulina. E aumenta a liberação desses hormônios. A gente faz exercício com bastante intensidade, ele aumenta bastante, mas mesmo quando a gente está fazendo exercício, ele também aumenta, uma quantidade menor, que é para estimular o fígado a ficar mandando glicose para o sistema. Então, dessa maneira, a pessoa que não tem distúrbio no metabolismo da glicose, não tem diabetes, não tem pré-diabetes, ele vai fazer exercício normal aí durante o período que for e vai conseguir se manter mais ou menos dentro de um padrão de glicemia dentro do que é normal, que é chamado aí de euglicemia. Na situação B, ele coloca aqui uma situação aonde, naquele momento do exercício, tem lá uma quantidade maior de insulina ou de medicamento ou de diabético oral fazendo efeito. Aí o que acontece? O músculo vai fazer o movimento, vai tirar, vai gastar glicose, vai tirar do sangue, só que nesse momento o fígado tem que mandar a glicose para o sangue, ele vai mandar. Só que se tem uma quantidade muito grande de insulina, seja por conta da insulina que foi aplicada exogenamente ou pelo antidiabético oral que foi tomado como parte do tratamento, essa insulina ela também está tirando glicose do sangue. E aí o que fica? Fica o músculo tirando glicose, o remédio tirando glicose e o fígado sozinho tentando colocar glicose no sistema. E aí qual é o grande problema disso? O risco de fazer hipoglicemia. Sai glicose muito rápido e chega a glicose mais devagar. Então, nessa situação, a tendência natural é fazer hipoglicemia durante o exercício físico. Por isso que é tão importante a gente medir aí a glicemia antes de começar a fazer exercício, fazer essa relação. Quer dizer, o que eu comi antes de vir para cá fazer exercício? Tem medicamento bastante fazendo efeito agora ou não? Porque tudo isso vai influenciar na resposta do exercício, independente se você vai andar, se você vai correr, que tipo de exercício que você vai fazer. Na situação C, é uma situação onde se tem uma baixa quantidade de insulina fazendo efeito. Isso pode acontecer, é bastante comum, quando a pessoa vai treinar de manhã. Então, acorda pela manhã, é comum que tomar antidiabético oral ou então aplicar insulina. Só que essa insulina ou esse antidiabético oral que está sendo tomado pela manhã, ele não vai fazer efeito agora. Ele vai demorar um tempo para começar a fazer efeito.
E nessa situação, muitas vezes, mesmo o exercício conseguindo tirar a glicose do sangue, ainda tem um aumento na quantidade de glicose por ter uma baixa ação da insulina. E nessa situação pode acontecer que a gente vê muitas vezes pessoas falando, eu acordo de manhã lá, vou lá fazer exercício, só que eu vejo a glicemia no início estava um valor, no final está mais alta mesmo depois de eu fazer exercício. Mas isso aí é porque ficou um tempo ali sem medicamento e a sua glicemia, em vez dela se manter estável, ela acabou aumentando. O exercício fez o papel dele, foi tirar a glicose do sangue. Mas por conta de um atraso no efeito do medicamento, automaticamente pode acontecer sim de aumentar a glicemia. Quando a gente faz exercício aeróbio, você normalmente tem ou uma característica de exercício, por exemplo, que você vai fazer um circuito, né? Por exemplo, é comum às vezes em ginástica funcional, você fazendo vários exercícios ali naquela sessão de exercício, ele tem uma característica mais aeróbica. Então a tendência natural é remover mais glicose do sangue. E aí, qual é a situação que a gente tem aqui? Quando a gente pega o exercício com característica aeróbia, a tendência natural é que ele remova mais rápido a glicose do sangue. Então, aqui nesse slide foram 45 minutos de exercício. Primeiro, o pessoal lá pedalando numa bicicleta ergométrica e um outro pessoal que fez exercício de força, musculação. E o que a gente vê ali no comecinho e no final do exercício? A glicemia ela diminuiu bastante. Por quê? O músculo foi sendo trabalhado, foi removendo a glicose do sangue, o fígado foi mandando glicose ali para o sistema, mas se consegue diminuir aí rapidamente a concentração de glicose no sangue. Isso vai depender o quanto vai diminuir do qual o esforço que você está fazendo. Se você está fazendo bastante esforço, remove mais rápido. Se está fazendo menos esforço, remove mais devagar. Mas sempre vai tender a diminuir a glicemia. Agora, se você faz o exercício resistido, o que a gente espera que aconteça? Que também diminua a glicemia. Só que comparando com quanto está no começo e quanto está no final, essa diminuição ela é menor. Mas por que ela é menor? Porque a característica do exercício. Então, o exercício de musculação, normalmente você não vai ficar fazendo um exercício direto lá, ficar 50 minutos fazendo o mesmo exercício. A gente faz uma quantidade de séries ali, de repetições, faz uma quantidade de repetições, fez uma série, aí descansa um pouquinho, vai lá, faz outra série. Aí vai lá, faz outra série. Ou muitas vezes faz combinado, porque a gente tem os métodos de treinamento de força, que aí vai ser aplicado aí. É sempre bom ter a consultoria de um profissional de educação física para isso. O tipo de exercício, a característica do exercício, ela é diferente. Nunca a gente vai conseguir, numa situação igual, quer dizer assim, a mesma quantidade de insulina circulando, o mesmo alimento que comeu antes de treinar, a gente conseguir fazer a musculação diminuir tão rápido a glicemia como acontece no trabalho aeróbico, por conta da caracterização que a gente tem. Inclusive, a recomendação da Organização Mundial da Saúde, inicialmente, ela saiu falando que todo mundo tinha que fazer 150 minutos de exercício com característica aeróbica. Depois foi feita uma revisão e foi recomendado o seguinte, só ficar fazendo trabalho aeróbio não é o suficiente, porque não ajuda a fazer manutenção da massa magra, por exemplo, da musculatura, que a gente, muitas vezes com a idade ou com a falta de estímulo, vai diminuindo no corpo. Então, para fazer a manutenção disso, precisa fazer exercício de força também. Precisa também fazer exercício de alongamento. Então, foi isso que foi recomendado para a população de uma maneira geral e não foi diferente para quem tem diabetes. Então, nessa situação que a gente tem, quando vai fazer exercício aeróbio e resistido, a gente tem essa característica. Quando faz exercício aeróbio primeiro, baixa mais rápido. Se fizer o resistido primeiro, baixa menos rápido. Então, isso é importante. Importante por quê? Quando a gente vai fazer o exercício resistido primeiro, o que aconteceu? A glicemia no início e no final diminuiu pouco, que é o que é esperado normalmente. Isso é o que acontece. E depois o que eles fizeram? Exercício aeróbio. Aí o que aconteceu? A glicemia despencou. É natural acontecer isso. É o que a gente já espera, a gente já sabe que vai acontecer. E depois o outro grupo fez o aeróbio primeiro, né? Fez lá o exercício na esteira, correndo lá. E aí o que aconteceu? Caiu a glicemia super rápido. E na hora que eles foram fazer musculação, aí a glicemia aumentou um pouquinho. E aí é que muitas vezes vem a interpretação errônea, né, das pessoas, dizendo que o exercício de musculação ele aumenta a glicemia. Não, ele não aumenta, ele baixa. Nessa situação, por exemplo, o que a gente viu acontecer? Aumentou. Por que aumentou? Pelo tipo de exercício que foi feito. As pessoas estavam fazendo exercício aeróbio, quer dizer,
estava movimentando os músculos direto, de maneira contínua. Diminuiu bastante a glicemia. E o que aconteceu com isso? O fígado mandou um monte de glicose para o sangue. E de repente essa velocidade mudou de remoção de glicose, porque mudou o exercício. O exercício de musculação ele é diferente. E não precisava de tanta glicose naquele momento. E aí o que a gente vê no estudo? Ele aumenta um pouco e depois ele tende a estabilizar. Então é isso que normalmente acontece. Porque se isso fosse verdadeiro, se quando a gente faz musculação aumenta a glicemia, de uma maneira geral, eu estou falando, não de uma maneira específica, no primeiro grupo que fez o exercício de resistir, teria aumentado e não diminuído. E não foi o que aconteceu. Ele aumentou depois, porque por conta do próprio esforço que foi feito até o corpo adaptar, aumentou um pouquinho a glicemia e depois caiu de novo. Isso são respostas fisiológicas que a gente tem durante o exercício, mas não é um padrão. Então a gente tem que lembrar que a resposta do exercício na nossa glicemia, ela sempre vai estar relacionada a alguns fatores que são externos, por exemplo, o que comeu, quanto tem de medicamento ali naquele momento fazendo exercício. Então tudo isso a gente tem que colocar na conta aí quando a gente faz o exercício.